Turma, vamos ver agora uma aula prática completa e resumida de engasgo. Engasgo em adultos, crianças, lactentes, gestantes, pacientes cadeirantes, acamados. Vou falar de todas as possíveis situações e vou mostrar aqui algumas práticas para que você saiba agir rapidamente de forma assertiva em caso de engasgos. Lembrando que essa é uma aula prática que vai ter entre 5 e 15 minutos e é uma aula que serve de exemplo para a nossa formação de instrutores de primeiros socorros nível 3, onde eles têm exatamente essa atividade prática para fazer, que é a gravação desse vídeo. São 3 vídeos, esse é um dos 3 vídeos que os alunos do nível 3 precisam gravar para poder fazer parte de uma das atividades práticas. Bom, o engasgo é quando tem algum corpo estranho na via aérea. Isso também é chamado de obstrução das vias aéreas por corpo estranho, ou OVAS. Existem 2 tipos, basicamente, o engasgo parcial e o engasgo total. No engasgo parcial, por mais que tenha um corpo estranho ali que esteja incomodando, o ar continua transitando entre os pulmões e o meio externo, portanto o paciente continua respirando, continua ventilando. Então é uma situação de urgência que pode agravar, mas não é uma situação de emergência onde eu tenha que intervir fazendo uma manobra. O que eu preciso fazer em caso de engasgo parcial é estimular a tosse, pedir para o paciente tossir mais. Normalmente ele já vai apresentar um reflexo de tosse, onde o organismo vai tentar expulsar aquele corpo estranho. Então o paciente vai estar... e você vai dizer, tossa mais, isso, tenta tossir, você se engasgou? Sim, vai lá, tosse. E você não deve fazer manobras nesse paciente, porque as manobras podem ou agravar o engasgo, transformando o engasgo parcial no engasgo total, ou até mesmo machucar o paciente, a depender do tipo de manobra que você fizer. Se o paciente ele evoluir para o engasgo mais grave, ou já começar com o engasgo mais grave, chamado de engasgo total ou severo, ele vai colocar a mão aqui no pescoço e vai ficar tentando puxar o ar, mas não vai conseguir tossir, não vai conseguir emitir sons, porque não tem ar nenhum transitando. Então é uma parada respiratória devido a uma obstrução total das vias aéreas. E aí eu tenho que fazer uma manobra que vai simular uma tosse artificial. E existem basicamente 3 manobras que podem ser realizadas. Muito provavelmente você já aprendeu que a manobra ideal a ser feita nesses casos é a manobra de compressões abdominais, antigamente conhecida como manobra de Heimlich. Na realidade, essa é uma das 3 manobras. Hoje, o melhor protocolo que tem, melhor descrito o que fazer em situações de engasgo, é o protocolo da Cruz Vermelha Canadense, onde ela fala o seguinte: sempre que possível, combine 2 dessas 3 manobras de forma alternada. A primeira manobra, a menos invasiva e que tem chance de desobstruir a via aérea, são os golpes dorsais. Para fazer os golpes dorsais, imagine que essa vítima está engasgada, eu me posiciono atrás dela dessa forma, lateralmente, coloco um braço por debaixo da axila e seguro aqui nessa região do ombro, inclino o paciente levemente para frente e faço 1, 2, 3, 4, 5 golpes nessa região chamada região interescapular, na parte superior central aqui das costas. Caso esses 5 golpes consigam desobstruir algum deles, a via aérea, o paciente vai voltar a tossir ou vai voltar a respirar, você vai ver isso, vai acalmá-lo, sentar e observar o paciente. Caso esses 5 golpes não resolvam, e eu estou aqui com um paciente adulto, eu posso fazer, a depender do protocolo, tem a descrição ou das compressões abdominais, as famosas compressões antigamente conhecidas como manobra de Heimlich, onde eu vou localizar aqui o umbigo do paciente, estou posicionado lateralmente, fecho minha mão logo acima do umbigo aqui na região abdominal, pego outra mão por cima e aplico golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Caso essa manobra consiga desobstruir a via aérea, ótimo. Caso não seja suficiente, eu posso voltar a aplicar 5 golpes dorsais. Essa é uma forma de você fazer alternando. É claro que também é possível fazer apenas uma das técnicas. Caso ela seja efetiva, o paciente já vai desengasgar. Outra técnica alternativa são as compressões torácicas. Assim como eu estava aqui fazendo as compressões abdominais, agora eu vou colocar na região aqui do tórax, em cima do osso externo, coloco outra mão por cima e faço os golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Essas 3 manobras têm como objetivo aumentar a pressão intratorácica, buscando fazer com que o ar residual que esteja nos pulmões tentem sair pela via aérea superior e assim empurre, desloque esse objeto. Essa manobra de compressões torácicas que nós mostramos aqui, ela é
A primeira opção a ser realizada, ou a segunda opção a ser realizada em caso de gestantes. Jamais nós devemos realizar compressões abdominais em gestantes, são contraindicadas. A primeira opção pode ser os golpes dorsais e você pode alternar com as compressões torácicas. Essas compressões torácicas também elas são importantes de serem realizadas, por exemplo, em obesos, que você pode estar fazendo o golpe dorsal, mas devido à circunferência abdominal pode ser que você não consiga fazer compressões abdominais efetivas. Compressão torácica seria também uma alternativa. Caso esse paciente seja um paciente cadeirante, por exemplo, vai ser mais difícil fazer as compressões abdominais ou torácicas com o paciente sentado na cadeira. Uma das opções é inclinar o paciente e fazer os próprios golpes dorsais. Sendo necessário alternar, caso o socorrista tenha condição, ele pode retirar o cadeirante, carregar ele e buscar fazer as compressões abdominais ou torácicas. Essa é uma opção. Um paciente acamado, por exemplo, ele também pode ser submetido a golpes dorsais, sendo lateralizado, por exemplo, ou eventualmente a compressões torácicas. O importante é encontrar uma forma de fazer esse paciente desengasgar, caso ele venha a engasgar em engasgo total. No engasgo parcial, paciente tossindo, você tem que estimular mais a tosse. Caso a vítima seja uma criança acima de 1 ano de idade, eu posso fazer aquilo que nós aprendemos aqui no adulto. Posso começar com os golpes dorsais, alternar com compressões abdominais ou compressões torácicas. A diferença é que pode ser que eu precise me ajoelhar atrás dessa criança devido ao seu tamanho, mas as 3 técnicas podem ser realizadas em crianças acima de 1 ano. Já em lactentes, em bebês, as manobras de compressões abdominais estão contraindicadas. O que nós temos que fazer aqui é, no caso de um engasgo total, começar com os golpes dorsais. Se for um engasgo parcial, o bebê estiver tossindo de alguma forma efetiva, nós podemos posicioná-lo em posição lateral de segurança assim no braço, com o rosto virado para o socorrista e observar se tem algo aqui na boca saindo, enxugar e tentar retirar, caso tenha algo facilmente visível, mas tem que permitir que ele tussa para ele expelir esse corpo estranho. Caso a tosse esteja inefetiva ou ausente, aí nós vamos fazer as manobras, que consistem em colocar o bebê no antebraço, apoiar a mandíbula do bebê, evitar a hiperextensão, evitar a flexão também, portanto uma posição de neutralidade ou leve extensão, e aqui eu posso apoiar nas minhas pernas e fazer 5 golpes dorsais. 1, 2, 3, 4, 5. Se foi efetivo, ótimo. Se não foi efetivo, eu vou virar o bebê e fazer 5 compressões torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. Viro novamente e continuo repetindo isso até conseguir expelir o corpo estranho. Uma alternativa a essa técnica consiste em fazer aqui, ó, sentado em uma cadeira, onde eu posso apoiar aqui o bebê dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5. Posso virar para a minha outra perna aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ou caso você não tenha força na mão esquerda e você queira sempre fazer com a mesma mão, também é possível. 1, 2, 3, 4, 5. Posso virar aqui no mesmo braço e continuar com a mão direita. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre buscar manter o bebê levemente inclinado para baixo para ajudar a gravidade nesse processo. Outra opção também é você fazer isso ajoelhado dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5. Vira. 1, 2, 3, 4, 5. Vira novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Ou eu posso fazer com a outra mão. 1, 2, 3, 4, 5. Vira e vou alternando. É importante também saber orientar de forma simplificada essa técnica por telefone. Pode ser que alguém te ligue por saber que você tem essa capacitação, desesperado, uma mãe, um pai, pedindo o que fazer com o bebê engasgado. Nesse caso, você por telefone tem que simplificar. Olha, mãe, coloca ele de barriga para baixo em cima do seu braço, com a cabeça inclinada e bate no meio das costas, em cima. Isso, vai lá. Você não vai conseguir fazer uma explicação da técnica, alternando, etc. Você vai tentar ser o mais simplificado possível nessa sua instrução. Por último, a última coisa muito importante que pouco se fala de engasgo são as medidas de prevenção. Assim como um trauma, assim como um afogamento, o ideal é que o engasgo não aconteça. E algumas medidas existem para isso. Por exemplo, evitar que uma criança ou um adulto fique conversando enquanto come. Não é só uma falta de
educação, está com a boca cheia, é um risco muito grande você estar conversando e, pior ainda, é rindo ou gargalhando, porque na hora que você puxa o ar, caso tenha algum alimento na sua boca, ele pode vir parar na via aérea. Importante também ter foco no que você está fazendo no momento que você está se alimentando, evitar estar andando, correndo, brincando enquanto está se alimentando, evitar deixar objetos pequenos ao alcance de crianças pequenas. Então, crianças abaixo de 4 anos, elas não devem ter acesso a objetos com menos de 4 centímetros de diâmetro. Existe uma regrinha prática que é um rolo do papel higiênico. Caso algum brinquedinho passe por esse rolo, esse brinquedo ele não tem o tamanho adequado para uma criança de menos de 4 anos estar utilizando. Outra coisa muito importante é supervisionar as crianças que estão se alimentando o tempo todo. Você não pode deixar uma criança se alimentar sem supervisão, assim como você não pode deixar uma criança próximo de uma piscina, de uma lagoa, do mar, de um espelho de água, sem que haja a supervisão do adulto. Portanto, essa foi nossa aula prática resumida do que fazer em caso de engasgo, também conhecido como obstrução das vias aéreas por corpo estranho, que pode acontecer de forma parcial e aí o paciente vai tossir, nós temos que incentivar a tosse, ou pode acontecer de forma total ou severa, e aí o paciente pode fazer aquele sinal universal da asfixia, não consegue mais respirar e aí eu tenho que fazer a manobra. Existem 3 manobras, golpes dorsais, compressões abdominais e compressões torácicas. Sempre que possível eu vou combinar 2 dessas técnicas fazendo 5, 5, 5, 5. Em algumas situações as compressões abdominais são contraindicadas, gestante e lactentes, jamais devemos fazer. Em pacientes obesos com circunferência abdominal muito grande, elas serão ineficazes. O ideal é começar pelos golpes dorsais, 5 golpes dorsais, se resolveu, ótimo, se não resolveu, aí você vai fazer as compressões abdominais ou torácicas, a depender do paciente que estiver com você. O importante é buscar desobstruir essa via aérea o mais rápido possível. Se o paciente ficar inconsciente, aí é um outro protocolo. O paciente tem que ser posicionado em decúbito dorsal, deitado, com as costas viradas para o chão, pedir ajuda imediatamente e aí nós temos que fazer compressões torácicas. Não teremos como fazer com golpes dorsais e também não podemos fazer compressões abdominais. Compressões torácicas, 30 compressões, abre a via aérea, verifica se o objeto pode ser retirado, se dá para retirar, tira e faz 2 ventilações e observa se o paciente retornou. Se não dá para retirar, ainda assim faz as 2 ventilações e aí depois retorna para os ciclos de 30 compressões e vai continuando assim até chegar a ajuda ou esse paciente desengasgar. Bom, lembrando que essa aula é uma aula prática, que tem entre 5 e 15 minutos, é uma atividade prática que os nossos instrutores em formação, na nossa formação de instrutores de primeiros socorros nível 3, tem que fazer. Cada aluno tem que gravar uma aula como essa, são 3 aulas no total, uma de RCP, uma de engasgo e uma de controle de hemorragia. E essa aula aqui foi gravada para te ensinar essas manobras importantes e também para servir como um vídeo de exemplo para os nossos alunos poderem gravar os seus também no seu treinamento. Caso você esteja assistindo esse vídeo no YouTube, deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no canal e coloque aqui nos comentários alguma pergunta, alguma observação adicional. Obrigado por ter acompanhado até aqui, um grande abraço, tchau, tchau.